Os caídos se fizeram deuses nessa terra. Eram todos os deuses da antiguidade, aparecendo aos povos como seres superiores, entregando conhecimento e recebendo adoração em troca. Mas em sua ambição, Israel queria ser o Deus único na terra, nada mais de politeísmo de vários caídos como deuses, mas monoteísmo como ele sendo o único Deus. Assim ele decide pôr em prática seu plano, ele decide criar um povo único que o obedecesse em tudo, que o teria como Deus absoluto e que seguisse toda a sua doutrina dominadora. Para isso ele se utiliza de um homem chamado Abraão. Abraão era um homem rico, mas não possuía filhos, e sabendo disso e do desejo de Abraão de ter descendentes, Israel aparece ao mesmo como um Deus, assim como sempre fez no passado. Esse Deus promete a Abraão uma vasta descendência, além de terras e riquezas, pois toda a terra pertence a Israel. Abraão aceita e faz um pacto com esse Deus, o qual exige um sinal na carne como juramento, a circuncisão. Os três caídos Israel, Ismael e Azazel aparecem a Abraão, o qual se prostra a eles. E levantou os seus olhos, e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra, e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que se traga já um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até vosso servo. E disseram: Assim faze como disseste. Os três reafirmam o pacto com Abraão. Abraão era o servo perfeito para Israel, o obedecia em tudo, não hesitou nem em sacrificar seu único filho como prova de fidelidade quando Israel o pediu. Israel escolhe Isaque como servo. Quanto a Ismael, ficou aos cuidados do caído Ismael, eis porque possui o mesmo nome. Ismael escolhe o filho da escrava de Abraão e expulso pelo mesmo para criar seu próprio povo. De Isaque veio Jacó, a esse Israel aparece frente a frente no deserto, lutou e o entregou seu nome para que sua nação tivesse seu nome. Jacó ficou só. E alguém lutava com ele até o romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa e esta deslocou-se, enquanto Jacó lutava com ele. E disse-lhe: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jacó. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Jacó perguntou-lhe: Peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. E abençoou-o no mesmo lugar. O Deus que luta com Jacó se recusa a revelar seu nome, mas altera o nome de Jacó para Israel. Israel queria que sua nação levasse seu nome, assim seu nome seria louvado e conhecido por toda a terra, seria adorado como o Deus nesse mundo, o Deus de Israel, mas ninguém se daria conta de que ele na verdade era o pai da mentira, o próprio Satanás, se fazendo Deus nessa terra no lugar do pai. Enquanto Israel focava em seu povo, Azazel buscava criar outros impérios. Ele queria dominar sobre vários povos, nações e línguas. Seu plano era o oposto ao de Israel. Agora começa a briga e disputa entre os caídos. Azazel dominava o Egito na época em que o povo de Israel ali se instalava e se multiplicava. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito.
ao tentar tirar seu povo do Egito, Azazel não permitiu, pois eram seu escravo e Azazel não queria perder a servidão daquele povo. Satanás se enfurece e tira seu povo por meio de destruição, peste e morte enviada ao Egito, após quase a destruição do império de Azazel, por meio das 10 pragas. Este permite que o povo parta dali. No deserto, Satanás começa a doutrinar seu povo por meio de Moisés, mas o Pai, sabendo em sua onisciência da doutrina diabólica e destrutiva a qual Satanás iria implementar na terra, se colocando no seu lugar, envia por meio de anjos as tábuas contendo os 10 mandamentos, para servir de testemunho contra Satanás, os caídos e as ações que viriam a praticar aquele povo na terra. O Pai desde Adão sempre enviava seus mensageiros profetas ao mundo, e mandaria outros até a vinda do Messias, mas era preciso agora enviar os 10 mandamentos, como lei de conduta e testemunho contra os caídos. Os 10 mandamentos enviados pelo Pai nos serviram de testemunho para sabermos que aquele Deus e seu povo não eram do Pai, pois Satanás e seu povo descumpriram todos os mandamentos, mostrando assim que aquele povo seria rebelde assim como seu Deus, a exemplo Moisés, o qual assim que recebe as tábuas descumpre imediatamente um dos preceitos de não matar, ordenando a morte de várias pessoas dentre o povo. Satanás não queria que seu povo observasse os 10 mandamentos e por isso os tranca na arca esta que ficava isolada do povo na tenda, limitando sua presença a apenas poucos sacerdotes, e qualquer aquele que se aproximasse era sumariamente morto. No lugar dos 10 mandamentos, Satanás ordena a Moisés a criação de 613 preceitos de morte e pecado para seu povo, incluindo ainda uma lei para matar quem se fizesse filho de Deus, uma lei para matar o próprio Messias. Assim Satanás encontrou uma forma de doutrinar seu povo e os afastar da observância dos 10 mandamentos do Pai. Além disso, ordenou a seu povo oferecer sacrifícios diários e perpétuos, morte e derramamento de sangue em honra a Satanás, derramamento de sangue que para ele é um deleite, uma forma de presenciar a morte de uma criatura do Pai, assim como fizera Caim no passado, matando e oferecendo sangue como oferenda. Satanás agora obriga essa prática perpetuamente ao seu povo. Satanás ao longo do tempo domina seu povo por meio do medo e opressão, era um Deus totalmente vingativo, mau e opressor, se mostrando em várias vezes ser um falso Deus, se arrependendo, não sabendo o que fazer ou o que iria acontecer, não demonstrando nem onisciência nem onipresença, características primordiais de uma divindade. Suscitou servos depois de Moisés como Josué, Sansão, Davi, Salomão dentre outros, os quais serviram de acordo com as vontades de Satanás, se mataram, roubaram e destruíram, descumprindo todos os 10 mandamentos, exercendo terror e domínio do seu nome sobre a terra. Também suscitou falsos profetas como Samuel, Elias e Eliseu, os quais repassavam as ordens de Satanás a seu povo. Ismael usava Elias para enganar o povo, o falso profeta encarregado de maravilhar o povo com sinais e prodígios, entre eles fazer descer fogo do céu. Além disso, em várias passagens se nota a presença de um anjo da morte, anjos com espadas que causavam morte e destruição em meio ao povo, anjos estes que eram os próprios caídos a serviço de Satanás a fim de demonstrar prodígios e poder perante o povo. E orou Eliseu, e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada à bainha. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé segurando uma espada. Josué foi ter com ele: És dos nossos ou nosso inimigo? Ele respondeu: Não, sou um príncipe dos exércitos do Senhor. Josué prostou-se com o rosto por terra. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada na mão.
Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Note que estes anjos recebem adoração ao permitirem que se prostrem perante eles, provando que não são anjos do Pai, já que esses não se permitem serem adorados, nem tão pouco vistos, são todos considerados como irmãos. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: não faças isto, sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho do Messias. Adore ao Pai, porque o testemunho do Messias é o espírito de profecia. Um verdadeiro anjo do Pai não recebe adoração, pois só o Pai se deve adorar, diferente dos caídos que recebem, pois querem ser exaltados. Nessa época os caídos estavam divididos, Azazel possuía caídos do seu lado e Satanás do seu, por isso Satanás sempre ameaçava a seu povo a não adorar ou se envolver com os povos vizinhos, pois estes eram adoradores de Azazel e demais anjos na figura dos deuses pagãos. Sempre que seu povo desobedecia, eram punidos com a morte, peste, doenças, invasão de povos inimigos até quase destruir seu povo. Satanás não permitia desobediência. Mas se não me escutardes, e não guardardes os meus mandamentos, se desprezardes os meus preceitos, e vossa alma aborrecer as minhas leis, de sorte que não pratiqueis todos os meus mandamentos, e violeis minha aliança, eis como vos hei de tratar: enviarei terríveis flagelos sobre vos, a tísica e a febre, que empanarão vosso olhar e vos farão desfalecer. Debalde semeareis a vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. Voltarei minha face contra vos e sereis vencidos pelos vossos inimigos, eles vos dominarão, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda assim me ouvirdes, castigar-vos-ei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Mandarei contra vos as feras do campo, que devorarão vossos filhos, matarão vossos animais e vos reduzirão a um pequeno número, de modo que os vossos caminhos se tornarão desertos. Se apesar desses castigos não vos quiserdes corrigir, e vos obstinardes em resistir-me, eu vos resistirei por minha vez, e vos ferirei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Farei cair sobre vos a espada para vingar a minha aliança. Se vos ajuntardes em vossas cidades, lançarei a peste no meio de vos e sereis entregues nas mãos de vossos inimigos, tirar-vos-ei o pão, vosso sustentáculo, de tal sorte que 10 mulheres o cozerão em um só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis e não ficareis saciados. Se, apesar disso, não me ouvirdes, e me resistirdes ainda, marcharei contra vos em meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei vossos lugares altos e quebrarei vossas estelas solares. Amontoarei vossos cadáveres sobre os de vossos ídolos, e minha alma vos abominará. Reduzirei a deserto as vossas cidades, devastarei vossos santuários, e não aspirarei mais o suave odor de vossos perfumes. Desolarei vossa terra, e vossos inimigos ficarão estupefatos com ela quando a habitarem. Eu vos dispersarei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Vossa terra será devastada, e vossas cidades se tornarão desertas. Naqueles dentre vos que sobreviverem, porei tal espanto em seus corações na terra de seus inimigos, que o ruído de uma folha agitada pelo vento os porá em fuga, fugirão como se foge diante da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sem que ninguém os persiga, tropeçarão uns sobre os outros, como diante da espada. Não podereis resistir aos vossos inimigos. Perecereis entre as nações e a terra inimiga vos consumirá. Esse Deus comandava seu povo unicamente pelo terror e medo, um verdadeiro ditador, que punia e matava sem a menor compaixão, um Deus que, diferente do Pai, nem chama aos seus por filhos, mas por servos. O Pai, além dos 10 mandamentos, sempre enviava seus profetas para aquele povo, a fim de alertá-los, se converterem ao bem, profetas que foram todos perseguidos e mortos pelo povo de Israel.
A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vos agora tendes sido traidores e homicidas. Vos que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Aquele povo estava totalmente corrompido pelos ensinos do seu falso Deus, não tinham amor ao próximo, seu único pensamento era ser o povo dominador sobre a terra, os quais aguardavam a vinda do falso Messias prometido por seu Deus, a exemplo de Davi, um novo Judas Macabeu que reinaria e levaria seu povo ao domínio total. Enquanto isso Azazel ficava mais forte, buscava dominar todo o restante da terra, criou grandes impérios como o Egito, Babilônia, Pérsia, Grécia e por fim seu maior império, o romano. Foi por meio do Império Romano que Azazel conseguiu vencer Satanás. Israel se curva perante a invasão de Jerusalém ocorrida em 63 AC, quando Pompeu cerca e toma toda a Judéia, passando agora a autoridade ao Império Romano de Azazel. Pompeu toma Jerusalém, além do templo judaico onde invade o Santo dos Santos, lugar somente permitido aos sacerdotes. Ele, porém não saqueia nada, mas vê a Torá com suas leis e percebe como os judeus eram totalmente obedientes a ela. Azazel agora era o caído mais poderoso da terra e tinha muito mais caídos como aliados do que Israel. Satanás estava subjugado e seu povo agora era submisso ao Império Romano. Deviam pagar impostos e obedecer à autoridade de César. Porém o culto judaico foi mantido normalmente. Nessa altura se dá início a outra parte do plano de resgate, após milhares de anos, enviando seus filhos profetas para anunciar a verdade desde Adão, 24 no total. Agora chegou o momento do Messias descer a essa terra para trazer a verdade e revelar seu Pai, o qual desde a queda de Adão foi ocultado ao mundo pelos caídos. Para vir a esse mundo o Messias teve que se tornar carnal. Ele foi igual em tudo ao ser humano, exceto no pecado. Se fez como nós para trazer a verdade, revelar o Pai, e veio primeiro ao povo de Israel pois era o povo mais corrompido pelos caídos. O Pai estava oculto ao mundo desde a queda de Adão e agora seria revelado ao mundo através do Messias, diferente do Deus de Israel o qual aparecia a todos os patriarcas, chegando até a se manifestar fisicamente a Abraão e Jacó, comprovando não ser o verdadeiro Pai. Eis o porquê da enorme diferença entre o Deus vingativo e mau do Velho Testamento com o do Novo de amor e compaixão apresentado pelo Messias. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. O povo, entretanto, corrompido pelos ensinos do seu falso Deus, não compreendiam o ensino do Messias, mesmo testemunhando vários milagres e prodígios realizados pelo Messias, mas eles esperavam um Messias guerreiro e opressor assim como fora Davi. O ensino do Mestre era totalmente oposto ao do Deus de Israel. Satanás e os caídos sabiam que cedo ou tarde o Messias desceria nessa terra, por isso se encarregaram de doutrinar fortemente seu povo através de falsos profetas, ensinos e leis. O Messias condenou fortemente as leis e doutrinas judaicas, não obedecendo a nenhuma, como apedrejar a adúltera, obediência aos fariseus, lei do talião, juramento e várias outras que ele anulou, ainda se fazendo maldito perante a lei judaica por não as cumprir e sendo morto no madeiro. Mas ele cumpriu fielmente os 10 mandamentos do Pai, a verdadeira lei, resumidos por ele em 2. Amor ao Pai e ao próximo. Desses depende a lei dos 10 mandamentos do Pai e os verdadeiros profetas, que o povo judeu sempre desobedeceu, matando, roubando e destruindo. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vos servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vos lhes edificais os sepulcros. Por isso, também disse a sabedoria do Pai: enviar-lhes-ei profetas e discípulos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. Serpentes, raça de víboras, como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas.
persegui-los desde cidade em cidade, para que caia sobre vos todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Vos tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. O Messias chama aquele povo de filhos do diabo, o mesmo povo que milhares de anos atrás foi chamado pelo seu falso Deus de seu filho primogênito. O povo judeu estava extremamente corrompido pelos ensinos de morte e maldade de seu falso Deus. Eles não compreendiam a linguagem de amor e perdão ao qual o Messias ensinava, pois para eles era totalmente oposto aos seus maus princípios que, assim como seu Deus, eram mentir, matar, roubar e destruir. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os líderes religiosos da época tramavam sua morte. O Messias sabia que iria morrer nessa terra, pois os caídos juraram matá-lo em vingança por serem expulsos do reino, tanto que perto de sua morte Israel e Ismael aparecem como Moisés e Elias ao Messias o ameaçando matar assim que entrasse em Jerusalém. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Os caídos, para se manifestarem fisicamente, necessitam de corpos humanos, por isso o corpo de Moisés foi disputado por Satanás e Elias tomado por um redemoinho de fogo por Ismael. Ambos os corpos sumiram. São os corpos usados por Israel e Ismael para se manifestar fisicamente a um Messias. Ao se completar seu tempo de ensino nesse mundo, o Messias sabia que era chegada a sua hora de retornar ao Pai. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Muitos são ensinados erroneamente que o Messias morreu como sacrifício aos nossos pecados, assim como o ritual de sacrifício de sangue instruído ao povo por Israel. Isso foi uma jogada usada para tirar a culpa da morte do Messias daquele povo. O Messias foi na realidade assassinado pelo sistema religioso da época, com o aval do povo, orquestrado por seu falso Deus Israel, a vingança que ele encontrou para se vingar de sua expulsão do céu pelo Messias. Eis porque o Messias foi fortemente torturado antes da sua morte. Eram os caídos se vingando, submetendo o Messias aos mais diversos tipos de tortura e humilhação. Mas os judeus não tinham poder para matar o Messias. Era preciso Satanás pedir ao Império Romano de Azazel para executá-lo. Quando interrogado por Pilatos, este era na realidade o próprio Azazel no seu corpo, interrogando o Messias. Eis o porquê do tom irônico de Pilatos ao interrogá-lo, e o silêncio do Messias perante um mesmo. Ele sabia que estava ali dialogando com um caído. Azazel entrega a decisão ao povo, sabendo que estavam corrompidos e pediriam sua morte. Queria mostrar que sabem enganar o povo ao ponto de matarem o próprio Filho do Pai. Enquanto não se completava os 3 dias da ressurreição, o corpo do Messias foi guardado sem cessar pelos 2 anjos que sempre o acompanhavam desde o começo no reino. Caso contrário, os caídos certamente destruiriam seu corpo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo do Messias, um à cabeceira e outro aos pés. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Messias que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. A missão do Mestre havia se cumprido neste mundo, o ponto principal do plano de resgate do Pai, a fim de que as moradas vazias sejam novamente ocupadas, e para isso era necessário mostrar o caminho até elas.
O Messias veio a este mundo revelar o Pai, por isso é o único caminho até ele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Pai, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos que crerem nele e amar seu próximo se salvará e herdará as moradas vazias deixadas pelos caídos no reino. Não se turbe o vosso coração, credes no Pai, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vos também. Mesmo vos sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O Messias veio provar que é possível vencer esse mundo, assim como vencer os pecados e armadilhas criados pelos caídos, a fim de corromper e condenar a humanidade. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso ele sempre condenou esse mundo e tudo o que ele oferece, principalmente as riquezas e bens materiais. Ele sabe que tudo neste mundo foi adulterado pelos caídos para satisfazer e corromper a carne. Satanás tentou o Messias de todas as formas o oferecendo este mundo e seus reinos para que em troca o adorasse, assim como fizera a Abraão e aos reis da terra, pois acreditava que se corrompesse o Messias acabaria com o plano de resgate do Pai, mas seu plano nunca daria certo, pois o Messias, sendo o verdadeiro mestre e filho do Pai, nunca se deixou enganar por ele ou por qualquer outro caído rebelde. Ele que é a verdade e o caminho até o Pai e seu reino. O que antes com Adão se abriu o caminho para a morte e pecado, agora através do Messias se abre o caminho para a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crer. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao Pai, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim.